Boa noite, alunos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Um revisional para avaliação de vocês aí. Creio que eu não vou conseguir cobrir todos os eventos, mas vou focar no que é mais importante, logicamente, para ajudá-los na complementação das suas leituras da matéria, ok? Então, primeiro, pensar em Primeira Guerra Mundial, nós temos que imaginar que ela não acontece em 1914. Nós temos elementos que vêm antes e eles vão se somando e contribuindo para a ocorrência do grande evento que é a guerra. Então podemos iniciar dizendo o seguinte: o imperialismo que desenvolve em todo o século XIX, mas mais particularmente na segunda metade do século XIX, ele vai levar as potências da Europa industriais, Inglaterra e França, a disputarem espaço na África e na Ásia com novas potências, como a Alemanha. Se fala em Itália, sim, mas o mais importante aqui é a Alemanha, porque a Alemanha rapidamente se industrializa, ela aproxima muito da Inglaterra e da França no quesito produção de ferro, produção de aço, na verdade de aço, e logicamente o poder bélico da Alemanha é superior ao poder francês e em muitos casos superior ao próprio poder do Império Russo, do Império Inglês. A Inglaterra tem uma questão que ajuda, né, a Grã-Bretanha no sentido ali na defesa, que é o fato de ser uma ilha. Então, logicamente, isso dificulta a invasão por terra. Era necessário o uso de navios, submarinos. Nesse ponto, a Inglaterra ainda era uma potência preponderantemente mais bem equipada. Não que a Alemanha não fosse, mas no sentido de exército, de número de soldados, de armas, desenvolvimento de novos armamentos, a Inglaterra ela começa com certeza a passar aí, a conquistar, né, uma posição maior. Então vejamos bem, se nós pensarmos no geral, essas disputas imperialistas vão ficar para nós bem evidente após a Conferência de Berlim. É uma conferência que ocorre não numa cidade francesa ou inglesa, mas numa cidade alemã, e cuja exigência maior é a redivisão de territórios na África e na Ásia, em busca de matérias-primas, mercados consumidores e mão de obra. No básico é isso. Essa redivisão vai fazer com que, ao longo do tempo, os atritos das fronteiras das potências em suas colônias, protetorados ou áreas de influência, levasse, né, a um trabalho maior da diplomacia entre esses países. Agora, dentro da Europa, acontece um outro movimento. Você tem os impérios centrais, nós colocamos aí a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o próprio Império Otomano, que está ali numa parte da Europa, Grécia e se estendendo ao Oriente Médio. Agora, o problema maior é o próprio Império Austro-Húngaro. A Austro-Hungria tinha dentro de seu território, de sua fronteira imperial, uma quantidade muito grande de identidades culturais. Eslavos, tchecos, austríacos, húngaros, né, e entre outros. Então, essas identidades, elas começam a se organizar e a se enxergar como diferente da própria Áustria. Do outro lado, alguns viam isso como uma própria forma de degeneração, ou seja, uma fronteira que aceita tudo. Eslavos, tchecos, eslovenos, aceitava-se tudo. Então, havia um conflito dentro das próprias fronteiras do Império Austro-Húngaro. Também eles disputavam alguns territórios que abrangiam outros lugares. Um deles são as cidades redentas, né? A questão de Trento e Trieste, na Itália, que eram territórios de interesse para os italianos, que acabaram de se formar como país, como nação, mas que estavam sob domínio austríaco. Para além dessa questão, há a questão dos Balcãs, né? Do qual havia o interesse do Império Austro-Húngaro em dominar, por meio da Sérvia, todo o território balcânico, compõe ali, né, algumas identidades, Sérvia, Bósnia, Montenegro, Macedônia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Albânia, até os gregos estão ali, mas estão sob o domínio dos turcos. Havia o interesse do Império Austro-Húngaro demonstrar o seu poder ali dentro.
como também havia interesse da Rússia nesse território para ela conseguir uma passagem aí para o Mediterrâneo. O que acontece é que, enquanto a Áustria-Hungria mostrava interesse em dominar os Balcãs, dentro dos Balcãs havia a organização de bósnios e sérvios que, reforçando a identidade eslava, se opunham a uma identidade germânica. Então acaba se formando também, dentro da Europa, outras alianças. Uma ligada ao nacionalismo, que é o pan-germanismo, ou a união de povos de língua, cultura, tradição e história germânica, e outra aliança também ligada ao nacionalismo, que é uma aliança pan-eslava, povos de cultura, língua, tradição e história eslava. No geral, para além de uma aliança econômica, também era uma aliança militar e de proteção, visto que uma aliança que se um país estranho me atacar, eu tenho a proteção de um outro país maior. Então, uma aliança pan-eslava estava ali Sérvia e Rússia, e uma aliança pan-germânica estava Áustria, Hungria e Alemanha. Por fora, nós temos outros tratados. A Rússia, junto com a Inglaterra e a França, formando uma tríplice entente, uma aliança entre esses países de acordos bélicos e econômicos. E do outro lado, um acordo mais interno entre a Inglaterra e a Bélgica, já que a Inglaterra ajudou os belgas reconhecendo a sua independência, mas havia ali um acordo de proteção, de amizade, e tudo isso está engatilhado numa linguagem moderna, como se fosse gangues, cada um defendendo seu território. O que ocorre é que as ranhuras que acontecem a longo prazo com o imperialismo demonstrava, sim, que poderia vir uma guerra. Além disso, havia sentimentos velados. Um deles, o próprio sentimento francês da perda de seus territórios. Lá na formação da Alemanha, do Segundo Reich, do Segundo Império, do qual os alemães receberam, ao final da Guerra Franco-Prussiana, como parte de indenização de guerra e da vitória, os territórios da Alsácia-Lorena. Então havia, sim, um revanchismo francês. Como também havia sentimentos anti-turcos na Grécia, ou havia uma certa preocupação. Nesse momento aí também há um crescimento da produção de armas entre os países, mas não há nada que indicasse uma guerra entre todos de uma vez só. Então nós podemos imaginar que existe um período de paz armada, está em paz, mas cada país está produzindo, se armando, e do outro havia até um sentimento de paz. Por exemplo, o imperador russo tinha um parentesco com o imperador alemão, com o Kaiser alemão, que tinha um parentesco com a família real britânica. O Saxe-Coburgo, a família dos Habsburgo, que dominava o próprio Império Austro-Húngaro, havia ali inclusive um Clube dos Reis. E de repente o Clube dos Reis começa a desmoronar em 1914, no momento em que o Franz Ferdinando faz uma visita real à Sérvia, e essa visita era uma clara demonstração de poder, de como deveria tratar os rebeldes. Nessa visita há toda uma armação, há muitas teorias, mas o geral é que o Franz Ferdinando, que é o arquiduque austríaco, herdeiro do trono austro-húngaro, e sua esposa Sofia, elas são assassinados, fuzilados ali por rebeldes desse grupo nacionalista. Agora, durante um mês, começa uma negociação entre Sérvia e Áustria-Hungria, à beira de declarar uma guerra, mas há uma questão de tentar negociar a paz, um acordo diplomático. E quem vai estar negociando esse acordo todo é o próprio Kaiser alemão. Mas no momento de uma viagem dele, a própria Áustria-Hungria declara a guerra à Sérvia. Essa declaração de guerra acaba arrastando os acordos anteriores, trazendo eles para o momento de defesa. Você vai ter, então, a própria Rússia se movimentando para a fronteira austríaca e húngara, e a Alemanha se movimentando em relação à fronteira da Rússia. Agora, os alemães eles pedem à própria Itália, a própria França, que não entre na guerra. Mas durante algumas semanas de negociação, os franceses acabam entrando na guerra ao lado dos russos.
E aí, ao entrar na guerra, tem uma fronteira entre a França e a Alemanha, excluindo a parte da Suíça, que é muito alta, que é chamada Renânia. Essa região da Renânia toda, nós temos uma linha medieval de muralhas entre o território francês e o território alemão. É a chamada linha Maginot. Essa linha seria usada pelos franceses como defesa. Os alemães sabiam que seria muito difícil entrar na França, então eles vão pedir, né, passagem pela Bélgica. O rei Leopoldo, o rei belga, ele proíbe essa passagem. Logicamente é um território soberano, eu não tenho que permitir ninguém passar pelo meu território. Mas na negativa, o que os alemães fazem, eles usam a força. Ao usar a força, invadem a Bélgica para tentar começar uma invasão pelo norte, pela França, e também uma invasão pelo centro, pela Renânia. Ao desrespeitar a neutralidade belga, a Inglaterra acaba entrando na guerra. No geral, o que se percebia, se imaginava, é que essa guerra duraria pouco tempo. Não foi o que ocorreu. A guerra vai ser uma guerra de movimentos, né? Uma frente oriental mais ao norte, comandada pelos alemães, uma frente oriental ao sul, comandada pelos austro-húngaros, uma frente mais voltada ao Mediterrâneo, comandada pelos alemães e pelos austríacos, uma frente ocidental comandada pelos alemães. A verdade é que os alemães seguram grande parte da guerra, porque o Império Austro-Húngaro não vai ter força de manter, e também os turcos que entram do seu lado também não. O que nós vamos ver são os impérios centrais, Áustria-Hungria, Alemanha e Turquia, e do lado de fora, esses aliados, essa entente que forma uma aliança, logicamente, para derrotar os impérios centrais. Agora, podemos perceber também que essa guerra de movimentos, ela vai chegar a um ponto que vai ocorrer o que nós chamamos de equilíbrio de forças. A Alemanha era muito forte, mas ao se juntar todos esses impérios, fica ali um equilíbrio, né? E chega ao ponto que a guerra deixa de ser uma guerra de movimento e se torna uma guerra parada, que é a guerra de trincheiras. Longas valas, com outras valas de comunicação, sacos cheios de areia por cima, mas que os soldados aguardavam de forma muito mais do que ansiosa, cansativa, né, a rendição do outro ou um deslize do inimigo para que eles invadissem. Era aquela guerra feita momento a momento, conquista de palmo a palmo do território do inimigo. No final da guerra, nós temos dois movimentos. Estados Unidos continuam a abastecer a Inglaterra e França com armas, munição e víveres, ou seja, qualquer tipo de alimento. Estamos há 4 anos em guerra, o solo não produz, os países começam a queimar suas reservas em ouro, pagando principalmente pelas armas, munição e pelo alimento, né? Também por remédios. Temos que lembrar que os soldados são vítimas de epidemias constantemente e a guerra ela não poupa ninguém em relação a isso. Os navios dos Estados Unidos vão se afundar pelos alemães, porque é uma forma de cortar a comunicação e enfraquecer o inimigo, e os americanos entram na guerra. Ao entrar na guerra, entram descansados, com soldados treinados, com experiência, porque eles sempre foram um país belicista, belicoso, voltado para a guerra, e causam um desequilíbrio. E do outro lado, os russos estão vivendo internamente uma revolução, né, que coloca em xeque o sistema imperial russo, e ali pode vir alguma coisa, né, vai vir um governo republicano, democrático, depois substituído por um governo voltado a uma revolução socialista, mas que, pelo Tratado de Brest-Litovsk, lá em 1917, a Rússia deixa a guerra, fazendo com que a sua rendição à Alemanha possa colocar os alemães todos no fronte ocidental. Mas os americanos entram e vai levar ao desequilíbrio. De certa forma, os generais alemães, percebendo a derrota, a Itália entra a favor da Áustria-Hungria para receber os territórios das cidades redentas, mas logo em seguida ela percebe a fraqueza da Áustria-Hungria e ela muda de lado, mas ao final nós temos a rendição da Alemanha. O Kaiser é aconselhado por generais, dentre eles um que vai aparecer na Segunda Guerra Mundial, que é o general Ludendorff, né, que vai estar aconselhando aí os alemães a rendição, e em
Resumo: a Alemanha se rende, ocorre o Tratado de Versalhes, e é um tratado que vai colocar como única causadora da guerra a própria Alemanha. É um tratado punitivo, os territórios vão ser divididos, o Império Austro-Húngaro vai deixar de existir, novas nacionalidades surgem como país, a própria Polônia se configura, o corredor polonês dentro do território alemão, cria um sentimento de revanche muito grande na Alemanha, a França recupera Alsácia-Lorena, mais algumas indenizações, e o próprio presidente Woodrow Wilson, que manda vários pontos na Conferência de Paris, uma pré-conferência do Tratado de Versalhes, não tem os pontos atendidos, a não ser um, que é a criação de uma Liga das Nações ou um organismo supranacional para evitar uma nova guerra mundial. Bom, no geral, nós temos que lembrar isso, né? A causa imediata da guerra, o incidente de Sarajevo, a causa a longo prazo, o próprio imperialismo e a movimentação dos países nessas organizações nacionalistas e de alianças muito ligadas a culturas e também a própria expansão do imperialismo fora da Europa e dentro da Europa. Ok? Um abraço a vocês, manda um joinha, curte o canal, assinem quem se inscrevam, quem não inscreveu. Eu espero ter ajudado. Um abraço, até a próxima oportunidade, ok?